Um dos mais importantes princípios e textos de lei que temos no atual ordenamento jurídico nacional é trazido à realidade brasileira à luz do artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal de 1988. Nesse artigo é versado o seguinte: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Tal escrita é estudada e conhecida como princípio da legalidade, dentro e fora do mundo acadêmico. Atualmente, é evidente que este preceito nada mais é do que a evolução das noções de como a lei deve agir a favor dos cidadãos, de pensadores contratualistas como John Locke e Rousseau. Em outras palavras, princípios como este se tornaram um englobamento de ideias que zelam pelas individualidades e liberdades de cada cidadão, não sendo nada além da vontade coletiva de uma sociedade. Quanto ao âmbito da administração pública, a regra encontra uma pequena diferença em sua capacidade restritiva, elaborando a esfera privada, onde tudo que a lei não proíbe se encontra lícito, e o inverso acontece na esfera pública, na qual a prévia autorização legal é indispensável para a atuação por parte do Estado, valendo ressaltar que a área em que o administrador atua também será previamente definida e autorizada pela norma jurídica. O princípio implica subordinação completa do administrador da lei. Todos os agentes públicos, desde o que lhe ocupe o cargo mais elevado até o mais modesto deles, devem ser instrumentos de fiel e dócil realização das finalidades normativas. Em se tratando em princípio da legalidade, ele se subdivide em princípio da primazia da lei e princípio da reserva legal. Logo, se falando em princípio da primazia da lei ou legalidade em sentido negativo, os atos administrativos não podem contrariar a lei. A lei tem superioridade em relação aos atos administrativos no nosso ordenamento jurídico. Canutilho traz 3 fatores onde se retrata sobre a primazia da lei. Primeiro, a lei, como já dito anteriormente, tem superioridade em relação aos atos administrativos. 2. Os actos esses principalmente do Poder Executivo, como os actos administrativos e regulamentações, onde a lei tem superioridade. 3. Hierarquia das normas, onde a lei está em uma superioridade da hierarquia das normas, salvo das constitucionais. Em se tratando de supremacia legal, para se finalizar, existem 2 ramos, positivos e negativos. Logo, a positiva se relaciona à aplicabilidade da lei, e negativo se relaciona à proibição e desrespeito da violação da lei. Em relação ao princípio da reserva legal ou parlamentar ou legalidade, afirma-se que esse princípio exprime que a legislação parlamentar sobrepõe a qualquer outra. Reserva parlamentar refere-se a uma especial densidade normativa da lei. Essa densidade normativa da lei, ela se expressa principalmente aos interesses públicos que constituem um fim da atividade administrativa, bem como a repartição de atribuições e de competência pelos entes e órgãos da administração. É importante se lembrar e acrescentar que a reserva legal ou parlamentar não se exaure em sua dimensão material, substancial ou de conteúdo, pois abrange o seu modo de revelação à sua moldura formal. Trata-se de uma vertente do princípio de preferência da lei sobre a ótica formal, onde, por sua vez, está vinculada a uma certa matéria do ato legislativo. O grau hierárquico dessa regulamentação fica congelado, ou seja, de forma que somente outro ato legislativo de idêntica categoria pode alterar, revogar ou integrar o seu regime legal anterior.
A reserva legal, elas pode ser dividida em duas de acordo com a Constituição. Do ponto de vista do órgão competente, quando o exercício da função legislativa para determinadas matérias cabe somente ao Parlamento. E 2, do ponto de vista da natureza da matéria. Matérias reservadas, por exemplo, a lei complementar e a lei ordinária. E, por último, também o ponto de vista do vínculo imposto ao legislador, que é reserva absoluta e relativa. A reserva legal pode, então, ser absoluta ou relativa. A reserva legal absoluta é quando a Constituição exige a regulamentação integral de sua forma por lei em sentido formal. E a relativa, que apesar de exigir a edição dessa espécie de lei, permite que ela apenas fixe os parâmetros de atuação a serem complementados por ato infralegal. O princípio da legalidade encontra o seu fundamento constitucional em 3 dispositivos. Podemos dizer então que há um tríplice funcionamento constitucional. O primeiro deles é o artigo 37, que em seu caput diz que a administração pública, direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O LIMP. O segundo deles, o artigo 5º, inciso 2º, diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Este dispositivo contempla a chamada legalidade geral, que em seu alcance ultrapassa as fronteiras do direito administrativo e traz àquele titular de alguma função administrativa e ao particular consequências distintas. Ao particular, diz que não terá sua liberdade restringida senão pelo parlamento, diferente do titular de alguma atividade administrativa, que só poderá fazer aquilo que expressamente a lei permite, em virtude dos atos administrativos não passarem pelo crivo do Congresso, sendo carentes de legitimidade para impor obrigações e deveres aos cidadãos. Como exemplo, podemos citar um decreto da Prefeitura de São Paulo que instituía a obrigatoriedade do cinto de segurança, na época ainda que não era uma obrigatoriedade pelo Código Brasileiro de Trânsito. Veja que foi considerado nulo esse decreto, pois, como você pode observar, o decreto é uma atividade administrativa e não compete ao prefeito elaborar um decreto que não seja nos ditames que a lei permite. E o terceiro e último é o artigo 84, inciso 4º, que diz que compete privativamente ao presidente da República sancionar, promulgar e fazer publicar leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Essa segunda parte que nos é importante, pois reforça o papel secundário reservado aos atos administrativos. Como analogia, podemos dizer que os atos administrativos exercidos pelo presidente funcionam como uma ponte concretizando a lei no caso prático. Bom, o princípio da legalidade se divide em 2, em público e privado, com o privado tendo seu fundamento na autonomia da vontade e o público na subordinação. Agora, o que seria isso? Explicando na legalidade privada. O particular ele pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, tendo assim a sua autonomia da vontade para poder realizar determinadas ações. Sendo dessa forma, se houve o silêncio da lei sobre um determinado assunto, há uma permissão de agir. Já na legalidade pública, o agente ele fica submisso, ou seja, daí vem a subordinação, submisso à lei, pois ele só pode fazer aquilo que a lei permite, possuindo assim um caráter proibitivo. Embora o princípio da legalidade deixe evidente que a administração pública só pode praticar as condutas autorizadas em lei, há as exceções que alteram o funcionamento regular do princípio supracitado. A primeira exceção é encontrada no artigo 62 da Constituição Federal e trata da medida provisória, que, ainda que possua força de lei, não se constitui desta, haja vista que é temporária, é editada pelo Presidente da República em situações emergenciais e pode ser revogada pelo Congresso Nacional. Seguindo, é evidenciado o estado de defesa, disposto no artigo 136 da Constituição Federal, em que busca preservar ou restabelecer a ordem pública ou paz social mediante as hipóteses de grave e eminente instabilidade institucional e calamidade de grandes proporções de natureza.
ao prazo de 30 dias, prorrogável uma única vez, e deve haver o decreto do Presidente da República, contido neste o prazo de duração, a área abrangida e as medidas coercitivas adotadas. A terceira também enquadra-se nas exceções. O estado de sítio, uma medida um pouco mais grave que o estado anterior, e está previsto no artigo 137 da Constituição Federal, e que vai ser aplicado para comoção grave de repercussão nacional, atos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa e declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Também há o prazo de 30 dias, contudo, não há limites de prorrogação, e nessa situação, o Congresso deve ser consultado antes do decreto presidencial. Por fim, não se pode esquecer de enfatizar que os atos discricionários, que são aqueles que, no tangente à administração pública, conferem a liberdade na escolha da conveniência, oportunidade e conteúdo do ato administrativo dentro dos limites da lei, não são exceções à legalidade, pois são escolhas permitidas dentro do princípio.